Olá, queridos alunos, estamos de volta com a nossa disciplina de Economia. Nós estudamos na nossa aula anterior os objetivos de estudo da ciência econômica e nela você pode perceber que economia não é apenas dinheiro. Economia envolve identificar problemas e, a partir da identificação desses problemas que podem afetar a vida das pessoas, uma coletividade, propor soluções. Então, identifica-se problemas, analisa esses problemas e também cria-se soluções para esses problemas. O que, obviamente, vale lembrar que não é uma tarefa tão simples assim. Então, dando continuidade ao nosso material, para que a gente possa entrar de fato no estudo da ciência econômica, nos conceitos de economia e para que a gente possa identificar melhor as situações que ocorrem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é preciso entender de onde isso tudo originou-se, onde isso começou, não é? Então, nessa aula de hoje, nós falaremos sobre os antecedentes históricos da economia, ou seja, desde os primórdios do pensamento econômico até os tempos atuais. E se você pensa que economia é uma ciência atual, engana-se, porque economia é tão antiga, mas é tão antiga que essa briga perdura por muitos e muitos anos, muitas décadas, muitos séculos. Isso tudo começou onde? Começou lá na antiguidade, quando pensadores como Xenofonte, Platão, Aristóteles voltaram suas ideias para o pensamento econômico. Ou seja, quando esses pensadores começaram a identificar situações no meio em que eles estavam inseridos que remetiam a pensamentos econômicos. Inclusive, o termo que nós batemos o martelo hoje e chamamos de economia, ele foi originalmente ditado, né, por Xenofonte entre 440 e 335 antes de Cristo, né? Era conhecido como oikonomia, que lá atrás significava gestão dos bens públicos, administração da coisa pública. Mas sobre os termos conceituais de economia, é um assunto para a nossa próxima aula. Nessa aula de hoje, nessa aula de agora, ok? Nós falaremos sobre os precursores da teoria econômica. Então, tudo começou aqui, na antiguidade, com as primeiras ideias fracionadas, pensamentos sobre economia. A partir deste momento, teremos correntes de pensamento e escolas econômicas que, no seu tempo, da sua forma, trabalharam a economia dentro do seu país, do seu meio, para a sua população, pensando que aquele seria o melhor que podia ser feito, né? E nós começamos aqui no mercantilismo, que é considerada a primeira escola de pensamento econômico. O mercantilismo, ele tinha uma forte... o Estado era muito incisivo no mercantilismo. O Estado mandava, o Estado detinha todas as regras da economia, o Estado ele era como se a gente pudesse traduzir para uma linguagem menos formal, o Estado mandava e o Estado tinha total poder. Para os mercantilistas, o que era importante? Riqueza, e riqueza proveniente de ouro e prata. Então, para que uma economia fosse forte, para que uma economia fosse extremamente poderosa no mercantilismo, deveria existir ouro e prata. E como que poderia acontecer o acúmulo de ouro e prata? No mercantilismo, através das exportações. Então, tudo o que uma economia produzia era exportada no mercantilismo, essas exportações eram trocadas por ouro e prata era o que enriquecia uma determinada economia. Para que isso pudesse acontecer, na filosofia mercantilista, existia-se então a diminuição das importações, o aumento das exportações, e para que você possa diminuir a importação e aumentar a exportação,
você precisa proteger, então existia um protecionismo em que favorecia o seu estado, as suas exportações, e não favorecia as importações. Com isso, com o favorecimento das exportações, com o acúmulo de riqueza, com um país muito mais forte, também era favorável, era suscetível à ocorrência de grandes guerras. Imagine um estado, um país forte ou um país pobre. O meio de o país enriquecer, muitas vezes, era através de guerras para tentar, então, tomar espaços para poder produzir e, assim, também se tornar um país forte. Então, o mercantilismo era uma das características, era uma forte expansão voltada para exportação e o acúmulo de riqueza. A partir do mercantilismo, em reação ao mercantilismo, veio-se a fisiocracia. A fisiocracia era um período em que, para os fisiocratas, a riqueza não era embasada em ouro e prata, mas sim em tudo aquilo que pudesse ser extraído da terra. Ou seja, para os fisiocratas, quanto mais um país pudesse produzir, mais rico esse país era considerado. A partir da fisiocracia, nós tivemos o período considerado como o período clássico, que foi puxado por Adam Smith, entre outros pensadores, e esses pensadores, eles defendiam um liberalismo. O que era esse liberalismo? Ao contrário do mercantilismo e ao contrário da fisiocracia, que eram muito específicas, o liberalismo ele pregava que para que um mercado, para que uma economia, para que um país pudesse ter riqueza, o governo deveria interferir o mínimo possível. Ou seja, o governo interferindo o mínimo possível, esse mercado, essa economia, esse país, por si só teria forças de ajustamento para, em períodos de crise ou de recessão, se autorregular. Ok? Então, para os clássicos, existia a filosofia do laissez-faire, que é deixar ir, deixar fazer, ou seja, o mercado se ajusta, interferência mínima do governo. Okay? A partir do período clássico, nós tivemos então uma forte contraposição, que são os pensamentos de Karl Marx, porque a partir do pensamento de que o mercado sozinho se autorregularia, foi criado-se uma burguesia e um proletariado. O proletariado eram os trabalhadores por si só não teriam forças para sozinhos produzirem aquilo que eles precisavam para o seu autossustento. Então eles dependiam do quê? Da burguesia, para dar condição de trabalho, para que eles pudessem, em contrapartida, fornecer a sua mão de obra e, em troca disso, ter comida, moradia e bebida, as necessidades básicas sendo saneadas. Então Marx pensou justamente ao contrário. Para Marx existia ali um sistema que favorecia apenas uma pequena classe, em que a outra era sugada na sua forma de trabalho para que uma pudesse enriquecer e a outra apenas ter as condições básicas. A partir das teorias de Marx, nós tivemos a teoria neoclássica, que era focado na microeconomia, ou seja, para a teoria neoclássica, uma economia deveria ser percebida a partir das unidades individuais de tomada de decisão. O foco era onde? O foco era nas empresas, era no consumidor. Depois da teoria neoclássica, nós tivemos a teoria keynesiana, em que Keynes defendia que sozinha, uma economia não teria forças de autoajustamento, ou seja, por si só, uma economia não conseguiria sair de um período de crise. Era necessário que houvesse a intervenção do Estado, ou menor que seja, mas deveria haver a intervenção do Estado. O nosso período recente, nós vivemos aqui no Brasil em um sistema capitalista. E para encerrar essa nossa aula, eu deixo um questionamento para você. Passando desde o mercantilismo, fisiocracia, pelos clássicos,
pela teoria Karl Marx, pelos neoclássicos, por Keynes. Hoje, qual seria a melhor forma de se administrar economicamente um país? Governando para todos, governando para poucos? Na sua opinião, qual dessas correntes de pensamento seria a melhor hoje? Ou talvez a junção dessas correntes, pegando o que cada uma teve de melhor para que hoje a gente pudesse ter uma economia melhor do que a que nós temos e sempre pensando em resolver os problemas que, no primeiro momento, necessidades e desejos ilimitados e recursos que são necessidades e desejos que são ilimitados e recursos que são limitados, ok? Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos.